Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência a mais uma aula teórica, né, nosso, da nossa sequência de aulas, onde a gente estava fazendo uma revisão a partir das aulas de março, que nós tivemos em março. Na última aula fizemos uma pequena revisão sobre alguns tópicos de termodinâmica, né, conceitos fundamentais. E agora entramos já na última aula também em tabelas termodinâmicas, que é, na minha opinião, o ponto mais crucial para que a gente possa seguir a partir daqui, seguir adiante para uh, uh, começar a falar de trabalho, primeira lei da termodinâmica, enfim, né, primeira lei para volume de controle. A base de tudo são os conceitos fundamentais, mas eu diria que aqui nós temos, no uso de tabelas termodinâmicas, vamos dizer, o furo da bala, tá? Nós temos que ter bem esses conhecimentos bem adquiridos, tá? Vocês têm que saber mexer em tabelas termodinâmicas, saber determinar estados, tá? A partir das propriedades. Você vai na tabela e busca para saber se o estado ele é vapor superaquecido, né? Líquido saturado, ou líquido comprimido, ou sólido, enfim, tá? Mas saber buscar essas informações, saber onde se encontram essas informações na tabela, né? Saber usar a tabela como um todo, né? E complementar a isso, né? Que não é exatamente específico de tabelas termodinâmicas, mas é interpolação linear. Nós mexemos muito com interpolação, então eu vou dar uma dica aqui de uma forma de fazer interpolação que, na minha opinião, eu não sei se é a forma mais fácil, mas na minha visão é uma forma que não tem erro. Você não erra interpolação se você fizer do jeito que eu vou dizer aqui, tá? Porque é uma coisa assim que o cara não esquece mais, certo? Mas, obviamente, cada um tem o seu jeito de fazer, tá? Se você já está traquejado aí em fazer interpolação, decorou equaçõezinhas ou fez alguma coisa lá de cálculo numérico, que eu sei que vocês veem isso lá, beleza, tá? Eu só estou fazendo aqui um adendo para que a gente trabalhe essa parte, porque, de fato, se você não tiver isso traquejado, bem traquejado, o uso de tabelas, interpolações, saber tirar a informação das tabelas, vai ser difícil você seguir adiante no curso de termodinâmica, tá? Você vai ficar boiando nas próximas aulas e teorias que forem sendo adicionadas, certo? Então isso aqui é importantíssimo e por isso que eu estou batendo nessa tecla, tá? A aula de hoje vai ser duas demonstrações de interpolação. E na própria demonstração eu já faço o exemplo junto, na verdade a demonstração é em cima de um exemplo. Aí na aula síncrona que nós vamos fazer, a gente vai fazer exercícios sobre tabelas termodinâmicas, né, seguindo o que foi combinado na última aula. Vamos usar o livro de termodinâmica do Van Wiley, que era o livro texto, né, nosso livro texto, só que nós estávamos usando a 8ª edição, mas por questões de facilidade, né, porque já existe um PDF disponível da 5ª edição e da 8ª ainda não existe, nós vamos usar o da 5ª edição. Tá? Então, já deixa combinado aí que, né, lembrando, né, porque a gente já combinou na última aula, estamos usando o livro da 5ª edição. A teoria é exatamente a mesma, inclusive se você comparar capítulos, é muito parecido, tá? Inclusive o próprio texto é parecido. Qual é a diferença para a 8ª edição? É uma edição melhorada no ponto de vista de ilustrações, figuras, né? É uma edição toda colorida, né? Então eu sugiro, se você puder adquirir impresso, né? Eu acho que enriquece o conhecimento, enriquece o seu processo de aprendizagem. Mas não é de forma nenhuma obrigatório, tá? Você, com a edição 5, você tem PDF ali, eu acho que você se desenvolve tranquilamente, consegue desenvolver tranquilamente os conteúdos da disciplina, né? Fazendo lista de exercícios e, enfim, assistindo às aulas, né? Por aí adiante.
Então, eu estou falando isso por quê? Porque eu vou seguir as listas do capítulo 5, tá? Por questões de facilidade, de praticidade, já tem lá as listas no próprio livro, né? Você só precisa ir lá buscar. Então, eu acho que fica mais fácil. E os exercícios são muito parecidos. Se tiver algum exercício da 8ª edição que eu queira passar para vocês, aí a gente tira uma foto ou escaneia, né? E envia no grupo lá do WhatsApp. Certo, gente? Então, vamos começar aqui um exemplo de interpolação. Vamos colocar aqui a tabela que nós vamos usar. É a tabela B 1.1, que é a tabela de água saturada, tá? Tabela de água saturada. Então vamos ver um exemplo de interpolação usando a tabela de água saturada. Eu já coloquei aqui os pontos. Os pontos que nós vamos trabalhar são esses aqui. Posso colocar aqui. Nós temos vou colocar em vermelho, um T1 de 100 graus, tá? Um P1 que é 0,101 101,35 megapascal, e nós temos um V de vapor, pode botar V de vapor 1 aqui, de 1,6729 metros cúbicos por quilo. E o ponto 2, tá? T2, 105 graus Celsius. Para esse T2, nós temos a pressão de saturação, que nesse caso é 0, vamos colocar aqui, P2, 0,12082 megapascal. E o V de vapor 2 é 1,4194 metros cúbicos por quilo. Então nós temos aí os dois pontos. Ponto 1, para a temperatura de 100 graus, a pressão de saturação tem que ser essa aqui, né? Que no caso é a pressão atmosférica, tá? E nós temos um volume de vapor, para esse caso aqui, porque nós já estamos na região saturada, né? De 1,6729. Muito bem. Vamos pegar um ponto acima, a linha de baixo da tabela, né, que é a temperatura logo acima na tabela, que é 105. Para 105 nós temos uma pressão de saturação de 0,82 megapascal, e nesse caso aqui o volume de vapor é 1,4194 metros cúbicos por quilo. Muito bem. E o problema é o seguinte, eu quero saber, para uma temperatura de 103,7, né, qual é a pressão de saturação e qual é o volume de vapor. Certo? Então, um probleminha clássico de interpolação, porque nós não temos 103,7 na tabela. Então, você vai ter que interpolar, você vai aproximar os pontos por uma aproximação linear. Vamos colocar aqui o gráfico. Vamos primeiro fazer para a pressão, tá? Então, vou colocar aqui o gráfico. Vamos colocar aqui. Eu consegui colocar todos no mesmo quadro, mas acho que vou. Temperatura aqui, pressão aqui. Vamos colocar os pontos aqui no gráfico.
T1. T1, 100 graus. Vamos botar aqui. 100. Para T1, eu tenho um P1. Então, podemos colocar aqui, inclusive. Pode deixar na forma de P1. Tá? Deixa aqui também na forma de T1. Certo? Para ficar mais genérico. Bom, aqui está o meu ponto. T1, P1. Ponto 2. T2. Vamos buscar aqui. Vamos botar aqui. P2. Certo? Vamos puxar uma reta aqui. Ok. Vamos puxar uma reta aqui. Está bem reta, mas está mais ou menos. Vou colocar aqui. Muito bem. Então, nós temos 1 e 2. E a minha temperatura está mais ou menos por aqui, vamos supor. T. Certo? E para um T, um P. Ok, gente? Muito bem. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui para ficar bem retinho. Vamos tentar deixar mais retinho. Tá. E eu quero interpolar para T. 103 graus Celsius, 103,7. Qual é a pressão de saturação? Tá? Então, primeira coisa, na verdade, você tem o quê? Esse ponto e esse. Tá? Que é o que você tira da tabela. Agora, por que a gente chama de interpolação linear? Porque você vai meter uma reta aqui. E não necessariamente isso é a verdade do que está lá na tabela. Inclusive, se você distanciar muito os pontos, você vai começar a notar erros bastante grandes, porque essa linearidade é uma suposição, tá? As tabelas não são exatamente lineares, como a gente está colocando aqui. Mas se você tem pontos próximos, por exemplo, de 100 graus a 105, você consegue fazer uma aproximação dizendo, ó, de um ponto a outro vai linearmente. Você consegue fazer isso, tá? Se você estivesse pegando de 100 a 150 graus e querendo saber qual é a pressão de saturação de 130, bom, aí talvez você tenha problema com relação a não linearidades, porque daí você teria que interpolar linearmente e você pode cair em erros. Então, quanto menor a distância entre os pontos que você está interpolando, né, maior a sua acuracidade com relação à interpolação, porque você consegue essa hipótese de linearidade, vamos dizer, se encaixa melhor. Tá? Mas, vamos supor que a função vá de 1 para 2 linearmente. Bom, se isso acontece, como é que a gente faz para interpolar? Estou explicando bem pausadamente, até porque nós temos tempo. Hoje eu só vou fazer isso, tá, na aula teórica, tá, para a gente fazer exercícios em cima disso na próxima aula, síncrona. Então, vamos fazer bem pausadamente. Muito bem. E se eu colocasse isso aqui em forma de deltas? Isso aqui seria o delta T, concorda? T2 menos T1, né? E esse aqui seria o delta P. Se eu dividir um pelo outro, eu posso ter um resultado. Mas como é uma reta, eu posso tanto usar o delta da distância entre os dois pontos, como eu posso determinar um delta intermediário, uma distância intermediária, que é exatamente o nosso caso aqui. Então, nós podemos fazer isso aqui. Vamos chamar de delta T', tá? E aqui
um ΔP'. Bom, mas se eu dividir um pelo outro, e se eu fizer ΔT' por ΔP', eu tenho que ter essa igualdade aqui, por quê? Porque é linear, tá? Não importa o tamanho do delta, se eu dividir um pelo outro, vai dar sempre o mesmo número. Essa é a base da interpolação, tá? Então, se você fizer isso, você nunca mais erra, tá? E você constrói a interpolação que você precisa, certo? Então, quem é ΔT? É T2 menos T1, tá? Quem é ΔP? P2 menos P1. Isso aqui tem que ser igual a ΔT', que é T2 menos T. E T é justamente o que você está procurando. Desculpa, não. T é o 103.7. É o P que você está procurando. Quem é o ΔP? Linha. P2 menos P. Tá? Então, os valores de T1, T2, P1, P2 você tem T2, você tem o T, que é o valor que você quer encontrar, para uma temperatura de 103.7. Então, você só precisa isolar o P nessa equação aqui. Tá? Então, se você fizer isso, o P vai dar 0,11576 megapascal. Certo, gente? Então, você pode pensar, isso aqui dá mais trabalho, tem que montar gráfico, ficar bolando os negócios. Mas, tudo bem, talvez não seja a forma mais rápida de fazer, mas é uma forma que dificilmente você vai errar, porque você está montando a interpolação. Você não está aplicando equaçãozinha decorada, tá? Eu acho que isso é importante fazer dessa forma. E assim, quanto mais você fizer, a primeira vez talvez demore, a segunda já vai ser mais rápido. Quando vê, você faz só um rascunhozinho no canto do caderno, você já bola aqui o esquema, tá? Você não precisa fazer com caneta colorida, etc. Tá? Só para você montar o problema, ok? Então aqui você acha facilmente. Um outro problema, que é para achar o V de vapor, eu coloquei esse problema também, por quê? Porque ele é um problema onde vamos botar o T aqui e o V, tá? Sendo que o V é o V de vapor. Ele vai diferir um pouquinho, porque a reta está para baixo, não para cima, aqui, nesse caso aqui. Tá? A linearidade é negativa, certo? Então, vou botar aqui T1. Para T1, nós temos o T1 aqui embaixo. Vou botar bem aqui. T1 e 1. V1, mas subentende que é V de vapor, tá, gente? Não é o V total, V de vapor. Aqui eu vou deixar só o Vzinho. V1, desculpa, V1. Não. Errinho aqui. T1, e para um T1, nós temos aqui que está o V1, tá? E aqui nós vamos ter o T2. Vamos colocar aqui. E aqui o V2. E aqui estão os pontos que nós vamos unir. Tá? Aqui está a nossa reta. Muito bem. Vejam que agora nós temos uma... Conforme a temperatura aumenta, o V cai, certo? Então nós temos que botar aqui, fica uma reta invertida. Como é que você faria isso? Com equaçãozinha decorada, talvez você possa ter dificuldade.
Mas se você seguir a mesma regra dali, vamos transpor isso para cá. E aqui nós temos um T. E para esse T eu quero descobrir qual é o V. Tá? Bom, faz o mesmo esquema. Tá? Você tem aqui, isso aqui é um ΔT. Aqui nós temos o ΔV. E aí você estabelece, pode ser na parte de baixo, na parte de cima, não importa, tá? Tem que dar o mesmo resultado. Pode estabelecer aqui, ó. Tá? Aqui um ΔV', certo? ΔV'. E aqui um ΔT'. E o esquema é o mesmo, tá? ΔT por ΔV tem que ser igual a ΔT' por ΔV', tá? ΔV, então quem é ΔT? ΔT é T2 menos T1, tá? T2 maior menos T1 menor. Pode pensar dessa seguinte forma. Quem é ΔV? V1 menos V2. Por quê? Final menos inicial. Pode pensar também dessa forma. Ou do maior para o menor, tá? Que é o delta, certo? O delta nesse sentido, né? De quando a minha linearidade é negativa, certo? Então, T2 menos T1, tá? Aqui é meu delta, e aqui é meu outro delta, que é V1 menos V2. ΔT', que é T menos T1, e ΔV', que é V1 menos V. Tá? Então aqui a gente monta a nossa equação, e quem é que a gente quer saber? O V. Isso aqui vai dar um V de 1,4853 metros cúbicos por quilo. Certo, gente? Então, com isso você consegue fazer interpolações, não importa se o valor é crescente ou decrescente, tá? Basta você aplicar essa regrinha de deltas, que é nada mais do que o próprio conceito de derivada, tá? Uma variação em função de outra variação, certo? No caso linear, você cai na questão de que não importa o tamanho da variação, vai dar o mesmo número, né? Então, você monta essas equações aqui, certo? Mas isso aqui é uma forma de fazer, tá? Isso não quer dizer que você tenha que fazer dessa forma. Faça da forma que você achar mais adequado. O que importa é que esteja certo, tá? Certo, gente? Então, obrigado pela atenção e até a aula.